palestras da FEB. Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite. Quando nós consideramos a ocasião em que um príncipe entre os hebreus, que era o caso de Nicodemos, vai ao longo da noite até Jesus para perguntar alguma coisa, porque a narrativa ela diz que ele se aproximou-se e reconheceu Jesus como sendo um emissário divino, porquanto reconhecia os sinais que Jesus colocava com isso. E embora o Evangelho não grafe explicitamente a pergunta, fica claro que Nicodemos perguntou sobre como chegar ao reino dos céus por causa da resposta de Jesus. Em verdade te digo que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. É oportuno nós observarmos que, diferente de outras ocasiões em que Jesus estava falando com indivíduos sem larga bagagem de conhecimento naquela ocasião, ele estava diante de um estudioso da lei, cuja vida estava dedicada ao esclarecimento e à vivência dos detalhes da lei. E que por isso mesmo é muito curioso quando nós observamos Jesus com uma certa provocação voltar a Nicodemos e lhe dizer assim: então, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Como quer dizer, ora, a sua vida inteira foi dedicada a este assunto e você ainda ignora coisas muito simples, quais sejam a necessidade de nascer de novo para ver o reino dos céus. É claro que a ideia do renascimento, a ideia das múltiplas existências, como oportunidades que o Espírito tem de voltar à carne para completar o entendimento da lei divina, ainda não estava suficientemente esclarecida entre as populações de uma maneira geral, mas entre os iniciados já era um conhecimento antigo, já fazia parte das considerações de há muito tempo, daí a provocação de Jesus de dizer, então, ignoras esse tipo de conhecimento? Mas há um detalhe muito curioso que nós talvez tenhamos perdido ao longo da tradução, que é o simbolismo poético com que Jesus se dirige a um príncipe de Israel e dar a ele algumas pistas muito curiosas. Eu fico me perguntando qual teria sido a expressão exata que Jesus teria utilizado na composição das respostas, porque, como nós recebemos o Evangelho já grafado em grego, há uma composição muito curiosa quando Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. E essa é uma composição curiosa, porque ao grafar isso em grego, vento, pneuma, é espírito. Então a expressão, ela tanto pode ser lida como o vento sopra onde quer, como nós podemos lê-la no sentido poético como o espírito espírita, quer dizer, não no sentido de ser espírita, mas no sentido de age como espírito. O espírito age como espírito onde quer, associando a ideia da vontade à ideia da manifestação. Então Jesus compõe um símbolo poético muito curioso e traz a necessidade do renascimento de múltiplas maneiras. Ao nascermos, nós recebemos uma oportunidade de mudança de certos padrões de pensamento, de padrões de sentimento e de padrões de atitudes que caracterizam o que nós chamamos de
personalidade. A personalidade é um instrumento usado pelo Espírito para manifestar e experimentar determinadas oportunidades de engrandecimento. Ao nascermos, nós absorvemos na herança genética certos padrões. Na linguagem que apreendemos certas formas de raciocínio, desenvolvemos alguns conteúdos afetivos que caracterizam o nosso modo de pensar e o modo de sentir. E esses modos determinarão as nossas formas de agir. Mas, ao mesmo tempo, ao nos expor às diferentes experiências, a vida nos convida a reformularmos para o propósito da adaptação à realidade que se nos impõe, a necessidade de alterarmos este modo de pensar, este modo de sentir, este modo de agir. Quando a morte nos visita, ela interrompe a nossa manifestação nesses modos. Ela nos devolve ao mundo espiritual com a possibilidade de revisar os múltiplos modos de pensar, de sentir e de agir, e ao renascermos, ela nos oferece a oportunidade de uma nova experiência para o desenvolvimento dessas expressões. E é nesse cenário que a necessidade de nos conhecermos passa a desempenhar um papel fundamental. Porque se nós não conhecemos o modo que pensamos, isso quer dizer, que razões nos levam a acreditar nisto ou naquilo? Que razões nos levam a raciocinar desta ou daquela maneira? Se nós não temos o domínio sobre os motivos que nos levam a pensar de uma determinada maneira, perderemos a oportunidade de corrigir no pensamento aquilo que é inadequado. O mesmo se aplica aos nossos modos de sentir. Por que diante de uma situação eu sinto este ou aquele sentimento? Que razões me levam a ter esta reação emocional diante de certas circunstâncias? Se não sou capaz de pensar a respeito delas, estou constituído, estou pronto, e só o tempo, com as diferentes provocações da vida nos oferecendo problemas que precisam nos levar à reflexão sobre esses modos, nos auxiliarão a mudar o nosso comportamento. Renascer não é apenas entrar em um novo corpo de carne. Renascer é mudar um ponto de vista, é alterar um padrão de sentimento, é modificar uma forma de agir. E daí, a expressão do Cristo ser muito abrangente. Ninguém poderá conhecer o reino dos céus se não nascer de novo. Quando nos aferramos a um determinado padrão de conhecimento, nos limitamos ao horizonte que somos capazes de enxergar na altura que subimos e passamos a ignorar todas as outras possibilidades de visão que um passo a mais nos ofereceria, que um raciocínio a mais nos traria, que um novo sentimento nos ofereceria, que uma ação diferente nos traria compreensões muito diferenciadas. O convite ao renascimento, ele se estabelece nas longas experiências de uma vida para outra, mas ele também se expressa em nosso dia a dia. Numa única existência, tínhamos uma personalidade infantil. Quando criança, pensávamos como crianças, sentíamos como crianças e agíamos como crianças. Adolescentes,
pensamos como adolescentes, sentimos como adolescentes, agimos como adolescentes. Como adultos, precisamos do pensamento adulto, do sentimento adulto, da ação adulta, e queira Deus, estejamos prontos para alcançar o pensamento senil, o sentimento senil, a ação senil. É o ciclo da vida que se estabelece naturalmente. Os nossos instrumentos orgânicos, cada conteúdo do nosso cérebro, à medida que o corpo envelhece, ele vai solidificando ligações sinápticas e reduzindo a nossa capacidade de novos aprendizados para que a gente possa digerir o conteúdo que a vida nos ofereceu e que está solidificado em nossa personalidade, para que a gente possa refletir em torno desse conhecimento. Daí, a urgência de nos voltarmos também para nós mesmos, para conhecermos quem nós somos antes de empreendermos um renascimento, porque senão a gente vai se repetir. A gente vai fazer mais do mesmo. Acreditando que estamos nos renovando, estamos, na verdade, consolidando aquilo que nós somos. É oportuna a provocação de Jesus. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Pode ser traduzida para nós mesmos assim: tu habitas o teu próprio caráter e te desconheces? Tu sentes os teus sentimentos e desconheces as razões que te levam a sentir isso ou aquilo? Ages do jeito que ages e não sabes explicar o motivo? Isso talvez seja sobrevivência, não seja uma vida eficiente. O convite que os Espíritos nos fazem com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece é de alargamento dessa compreensão, mas não sejamos sectaristas em torno desse assunto. As lições de renascimento são dadas em todas as oportunidades da vida, mesmo aqueles que não compreendem as regras do renascimento reencarnatório, que pegam a passagem e interpretam-na como se o renascimento fosse de espírito que o faça. Certa feita, um companheiro protestante, dialogando conosco, arguía que o que Jesus queria dizer é que nós deveríamos renascer em espírito pelo batismo, que nós deveríamos construir uma vida nova para fazer isso. E esperando que nós fôssemos debater com ele, surpreendeu-se quando nós dissemos a ele: se acreditamos nisso, façamos isso. Então vamos viver, vamos renascer no Cristo todos os dias. Não é essa a nossa convicção? Não é assim que a gente pensa? Então vamos ser coerentes com as nossas atitudes. Para nós, os espíritas, a possibilidade da reencarnação não deve significar o adiamento do esforço de renascer. Porque muitos espíritas fazem assim: nesta vida eu não tenho mais jeito. Vou esperar a próxima para fazer meu esforço de melhoria. Tempo perdido. É justo que todos os dias consideremos a mortalidade de nossa personalidade. Este pai, este filho, este marido, este cidadão não se repetirá numa próxima existência. Deste ponto de vista, somos oportunidades de aprendizado únicos, que se multiplicarão, mas não se repetirão em momento algum. Reencarnação não é desculpa para adiamento de progresso. Daí a urgência de nos voltarmos para nós mesmos com os fins de nossa própria melhoria. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.